Muito bem. Continuando, o equilíbrio entre os dois polos, constituídos de um lado pela personalidade e do outro pelo si, não é um compromisso, um querer viver ao mesmo tempo a vida espiritual e a vida pessoal, sem renunciar a nada, sem transformar nada, e sendo até condescendente nos desejos, nos apegos e sensações de antes. O equilíbrio deve ser o início de uma união e de uma aproximação que produzem mudanças interiores e exteriores, bem definidas, tanto no nível das energias como no nível da consciência. O equilíbrio entre os dois polos de espírito e matéria não é mais uma dualidade entre dois opostos, mas uma polaridade. Olha que graça! Entre dois elementos complementares, que não podem existir um sem o outro, e se integram e completam reciprocamente, revelando aos poucos semelhanças e natureza comum. Olha que coisa linda! Espírito e matéria não conseguem ter a sua ação independente um do outro. Um depende do outro. Isso nós sabemos, nós estamos falando uma coisa que é redundante, né? Mas é necessário que se fale dentro desse contexto, né? Para que a gente entenda, que haja uma compreensão no procedimento do trabalho da meditação, porque a meditação é a busca do equilíbrio. É a busca do equilíbrio entre estes dois polos, o espiritual e o material. O ego, portanto, continua ela, deve transformar-se de opositor e inimigo do si em colaborador e aspecto complementar. Aspecto complementar, deve renunciar às suas pretensões de ser uma entidade separada e autônoma para transformar-se em instrumento e canal através do qual o si pode exprimir-se. Deve, em outras palavras, tornar-se centro de autoconsciência, ponto de apoio do si no plano da manifestação e através do qual ele pode exprimir-se e materializar-se. Olha que beleza! Meditação traz essa consciência. O ego não vai ser um concorrente, ele vai ser um companheiro. Ele vai trabalhar em harmonia com o si, sendo coisas distintas, coisas totalmente distintas, né? Mas vão trabalhar juntos. Quanto que é necessário que estas coisas aconteçam? Quanto é necessário que essas coisas aconteçam? Que haja uma interação, um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as forças, entre as partes, né? Dessa maneira, continuando, o ego torna-se mais acessível, rende-se, abre-se à consciência autêntica e torna-se um ponto virtual, localizado simbolicamente a meio caminho entre a personalidade e o si, participando da vida dos dois, sintetizando-os em si mesmos. De fato, o centro de autoconsciência, o verdadeiro eu do homem, é um centro de síntese
que nos permite integrar em nós mesmos o humano e o divino e participar do mundo do ser e do vir a ser. Nossa, Francisco, mas você está lendo, mas será que isso é possível que ocorra? Como que não? Como não? Mas você tem exemplo de casos assim? Temos exemplos. Francisco Cândido Xavier foi um. Ah, mas você vai pegar o Chico. O Chico, ele serve para ser comparado com tudo que é divino, mas é um humano. Mas é um humano que passou medo, que passou dor do mundo, que chorou, entende? Que teve inúmeras posturas do humano, não é? Nós não podemos. Ah, mas o Chico e o Divaldo? Ah, mas o Divaldo também é o Divaldo. Ora, e o Gandhi? Dr. Albert Schweitzer. Dr. Albert Schweitzer é outro, não é? Inúmeros, não é? Pessoas que conseguiram se desligar do mundo para viver mais em harmonia com a consciência, que é o mundo do si. Veja bem, Einstein vivia vivia completamente em alfa, sempre na plenitude, não é? E com isso, ele fez mudanças fantásticas na área da física, não é? Coisas fenomenais. Dr. Albert Schweitzer, Dr. Robomil Jordan, Daniel Douglas Home, né? Helena Petrovna Blavatsky. Tem muitos, né? Insisto em falar de Eurípides Barçanufo, que era um caso sublime da sua época, né? Como que eles conseguiram? Eles simplesmente fizeram com que a força do ego trabalhasse em harmonia plena com a força do si. Como está sendo dito aqui, nós estamos falando isso mesmo. O si, o ego trabalhando em harmonia com o si, fortalecendo a ação do si. Porque o ego é poder, entende? O ego é uma força poderosa. Só que ele tem que estar sob o jugo do si. O ego tem que estar sob o jugo do si. Porque se deixar o ego atuar, ele vai simplesmente puxar a pessoa para baixo. Que é da natureza dele. Natureza das ilusões, natureza das vontades, das brincadeiras, coisa que o si não tem isso. O si está num outro projeto, na ascensão. Entende? Voltando agora, continua ela, ao momento do despertar da consciência do si, é oportuno especificar que este evento interior, fundamental na vida do homem, não pode ser confundido com um daqueles momentos de elevação mística, como uma abertura ao superconsciente que pode estimular nossa intuição e colocar à mostra nossas faculdades superiores latentes. Isto é que leva a pessoa, em muitas ocasiões, como já citamos, a desenvolver a ilusão. Todos nós trazemos as potencialidades divinas intimamente. Se nós fôssemos um pouco mais
conscientes, um pouco mais dedicados à força cósmica, né, ao universo cósmico, nós teríamos muitos e muitos êxitos. Acontece que nós não somos. Nós somos rebeldes, criaturas rebeldes. Gostamos que o nosso ego seja afofado. Como que nós gostamos que o nosso ego seja afofado? Francisco, você fala assim, mas será possível? Como não? Total e completamente possível. Nós somos crianças que gostamos de sermos acariciados, sermos adocicados, gostamos de pirulito, né? E ficamos nos deliciando com as ilusões. Com as ilusões. Estaremos.